Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa quinta aula de História Eclesiástica 2. Estamos tratando aqui sobre a Idade Média. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que a gente está trabalhando sobre esse tema, ainda como alguns chamam, na Alta Idade Média. E aqui hoje separei dois tópicos em especial para que a gente possa estar tratando, que é a invasão muçulmana, ou os muçulmanos, de uma forma geral, e os francos, principalmente ali naquilo que é conhecido historicamente como o Sacro Império Carolíngio. Então, a gente vai estar trabalhando bastante sobre esses dois temas. Eu pretendo concluir esses dois temas hoje, né? Espero que dê tempo. Separei um material bem vasto, tanto aqui do nosso livro-texto, volume 3, do Justo Gonzalez, quanto também o Cristianismo através dos séculos. Também vamos hoje fazer uma citação do material do Hobbes, do Daniel, do livro que a gente vem trabalhando, né? Que é o livro do Daniel Hobbes. Eu achei muito interessante um assunto que ele trata, eu quero falar com vocês. E também estaremos usando mais dois materiais, que é História da Igreja Cristã, do Jesse Lehman Hubbard, e também a Igreja em Quadros. Eu estarei pincelando. Inclusive, eu quero até começar aqui fazendo uma breve recapitulação da Igreja em Quadros, que na última aula eu separei para dar para vocês e acabei não mostrando partes interessantes, e aí eu já vou mostrar tanto da semana passada, ou melhor, da última aula, quanto do que a gente vai trabalhar hoje. Tá bom, meus irmãos? Já oramos, como eu disse, né? E, bom, nossas aulas são gravadas, como vocês sabem, para que vocês possam estar utilizando depois. É gravada também para que futuros irmãos queiram fazer o nosso curso em EAD, usem como ferramenta essas aulas, fará parte do treinamento, né, das aulas em EAD, essas aulas, e também elas são gravadas, essas aulas, para abençoar outros irmãos espalhados aí, onde quer que eles estejam, e que eles, tendo acesso e sendo bênção, principalmente aos nossos irmãos que falam a língua portuguesa, por meio dessas aulas, eles possam estar edificando as suas igrejas locais com os temas aqui apresentados, principalmente nessa perspectiva de um seminário, como chamamos, né, ortodoxo, conservador. Eu sou, como vocês bem sabem, minha origem, tanto de formação acadêmica, ela é uma origem batista nacional. Fui ordenado pastor batista nacional. Nossa igreja é uma batista nacional independente, mas eu sou um batista nacional que, desde quando me encontrei com o mundo reformado, eu me considero um batista nacional reformado, né? Porque, assim, a literatura reformada sempre está, não só na igreja local, fazendo parte do meu trabalho, né? Mas, inclusive, aqui do seminário. Vocês sabem o quanto a gente utiliza e pende, né, para a linha reformada, porque, na minha opinião, é uma teologia muito boa. Então, os irmãos que falam a língua portuguesa, que tiverem contato com as nossas aulas e que aprenderem um pouco sobre a teologia ortodoxa, a gente vai ficar muito feliz. A teologia reformada, e assim vocês poderão servir melhor às suas igrejas locais, né? É claro que essas pessoas que não entrarem efetivamente no nosso seminário, a gente nunca vai dispor ali um diploma, é óbvio, até porque para que o aluno realmente ele seja aprovado, né, tem provas, tem trabalhos, tem todo um critério de seleção para a pessoa entrar nos nossos seminários, seja aqui no presencial, via online, em tempo real, ou mesmo no curso em EAD, tem critérios de recebimento, né? E um deles, que eu não abro mão, é que os nossos irmãos, eles que queiram fazer o seminário, eles sejam de uma igreja local e que a igreja local, o pastor, dê uma carta de recomendação para nós. Ou seja,
A nossa proposta é servir com as igrejas e expandir o evangelho do reino. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Vamos ler um texto bíblico. Eu quero ler agora Daniel 4:17. Separei até aqui na minha Bíblia em Kindle. Júnior, você pode ler para nós, por favor? Daniel 4:17. Esse texto aqui. Por favor. 4:17. Isso. Esta sentença é por decreto dos vigias e por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Amém. O livro de Daniel trata muito sobre essa soberania de Deus na história. Daniel, ele fala sobre os 4 grandes impérios. E ele profetiza a partir deles e também não somente menciona isso, mas mostra que um dia será estabelecido um reino sobre a terra, que esse reino jamais terá fim. Mas, ao mesmo tempo, também, no que se diz respeito ao governo dos homens, Deus continua coordenando, controlando, levantando reis, nações. E hoje, por que eu estou lendo esse texto? Porque agora aqui, estudando história eclesiástica, agora na Idade Média, a gente viu muitas coisas já acontecendo, e agora a gente vê que, de fato, o papado estava sendo estabelecido, a igreja ela tinha se tornado uma igreja agora já mais dogmática. Na última aula trabalhamos bastante sobre a figura de Leão I e também do Papa Gregório I. Então mostramos que ali foi o grande estopim daquilo que nós chamamos de romanismo, e agora Deus, que controla a história, irá permitir algumas mudanças muito significativas também. A gente vai ver o surgimento do Islã, o surgimento dos muçulmanos e a expansão deles. E, querendo ou não, esse tema ele é muito curioso, porque a gente vai ver que os muçulmanos eles começam aqui e depois a gente vai ver na queda de fato ali do Império chamado Romano do Oriente, a gente vai ver também os muçulmanos mais uma vez, ou seja, percebam que na história de Deus, Deus que governa sobre a história, muitas coisas vão acontecer e os muçulmanos estão entrelaçados nessas histórias, como acontece até hoje, né? E nós também veremos a figura de Carlos Magno como uma pessoa muito importante na história também do cristianismo. Ele acaba impedindo o avanço, não dos muçulmanos, mas a gente vê que os francos, outrora, de uma forma muito misteriosa, na providência divina, eles já tinham sido usados também por Deus, até mesmo com relação à teologia. Vocês vão lembrar que nas outras aulas nós falamos bastante que os arianos já tinham evangelizado, principalmente o Filas, os godos. E os godos, eles eram parte do povo bárbaro, e muitos povos bárbaros tinham sido cristianizados pela doutrina ariana. Em todas as outras aulas passadas, nós trabalhamos bastante sobre isso. E, de fato, o arianismo ele não tem mais expressão, num primeiro momento, por causa dos francos. Logo depois, esses mesmos francos vão impedir que os muçulmanos dominem toda a Europa. Então, nós vemos Deus trabalhando na história. E, ao mesmo tempo, sem entender muitas coisas, nós entendemos que Deus permite muitas coisas acontecer na história. Como nós aprendemos, a gente viu que os bárbaros fizeram dominaram Roma. A queda do Império Romano, ela se deu também pelos bárbaros. Então, a gente está vendo muitos acontecimentos em cada um desses instantes. Tá bom, meus irmãos? E agora, vamos lá ao que eu tinha dito para vocês, uma breve recapitulação aqui da Igreja de Jesus em quadros. Eu quero mostrar aqui para vocês, rapidamente, algo. Porque hoje, querendo ou não, a gente vai estar fazendo um apanhado. Então, eu quero só mostrar algo que na última aula eu acabei não passando para vocês. Rapidamente aqui, só uma breve recapitulação. A conversão das tribos bárbaras, né?
Então, o Filas aqui, ele vai ser um grande expoente da fé cristã, mesmo sendo ariana, é uma heresia, mas entre os godos. Depois a gente vai ver que também entre os godos, no ano 720, vai ser Bonifácio. Também, outro missionário aqui, que é o Ninian, no ano 400, entre os Pictos. Patrício, como a gente já viu, 435 entre os irlandeses. Aqui a gente vai ver a conversão de Clovis, o Franco, em 496, pouquinho depois da queda do Império Romano. Ele vai ser muito importante para, inclusive, levar agora a fé ortodoxa, né? Vai ter uma trocada ali onde estava a fé ariana, agora começa com a fé ortodoxa. E Clovis vai ser determinante para isso. Temos aqui Columba, em 563, entre os escoceses, Agostinho de Cantuária e Ethelberto, por volta do ano 600, entre os anglos e os saxões, William Bort, no ano 690, entre os frígios. Bom, aqui a gente está nesse período da história. Só estou passando agora essa igreja em quadro, só para a gente dar uma refrescada um pouco nos acontecimentos, tá, meus irmãos? E só para a gente poder aqui estar pontuando alguns acontecimentos. Hoje, no caso, pode ver, a gente vai estar trabalhando um pouco mais aqui em cima desse primeiro momento, ó, o Sacro Império Romano de Carlos Magno. Hoje essa aula vai ser muito legal, eu espero conseguir fazer a síntese da invasão muçulmana, porque são muitos detalhes importantes, e também já começar e concluir aqui com o Império de Carlos Magno, né? A data de Carlos Magno é 754 a 962. Aliás, esse império, né, o Império Romano, por que é chamado Sacro Império Romano? Porque, já vou mostrar alguns mapas para vocês, ele vai trazer de volta uma expansão do antigo Império Romano. Então, literalmente, aquele período de barbaridade em que o Império Romano passou pelas conquistas dos bárbaros, pelas invasões dos vanos, dos hunos, e tudo aquilo que acontece naquelas trocas de governos, com Carlos Magno acontece algo bem curioso. Ele foi um grande líder, um grande estadista, um grande rei. E aquela cultura romana antiga, clássica, dos pensadores gregos, dos grandes pensadores romanos, começa a aflorar de novo. Então, é como se fosse um retorno ao velho império. Isso, querendo ou não, foi muito importante, porque impediu o avanço também dos muçulmanos e fortaleceu, de contrapartida, também um pouco o outro Império Romano do Oriente, que também tinha passado por várias investidas muito grandes. Hoje, inclusive, eu separei aqui para vocês um texto do Daniel Hopes, muito interessante, sobre a primeira cruzada, com Heráclio. E vocês vão achar muito interessante o que Heráclio fez lá no Oriente, no Império Bizantino, da Constantinopla. Pouco antes disso, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Então, mas eu só estou mostrando isso para vocês terem uma ideia como essa fase do Império de Carlos Magnus, a partir dele, foi decisivo. Olha aqui. Dá para vocês lerem aqui? Está dando para ver? Só vou destacar aqui essa primeira parte, que hoje a gente vai ficar mais nela, tá? Então, olha só, 754, doação de Pepino. Deixa eu abrir aqui, por outro lado, aqui para mão. Doação de Pepino, meados do século VIII, doações de Constantino, forjada, 800, coroação de Carlos Magno, meados do século IX, decretos pseudo-isidorenos, forjados. Aqui também são aqueles textos que na última aula nós falamos, inclusive sobre isso, os textos que eram forjados, alguns escritos que era tido como as fraudes piais, né? Se quiser saber mais, ouça a última aula, nós trabalhamos um pouco
sobre essa questão, que nessa idade, alta Idade Média, foram feitos vários textos em nome de textos sendo, por exemplo, como de Constantino, onde ele doava ao bispo de Roma muitas terras. E depois se descobriu que isso tudo foi o quê? Textos que criaram para tentar, abre aspas, legalizar muitas conquistas da igreja. Então, por isso que aqui, é nessa época que surgem esses documentos e depois se descobre, é claro, que se descobre com o tempo. Vocês têm que lembrar que, nesse período, quem dominava sobre tudo, e principalmente sobre a questão de documentos, eram os monastérios. Então, quando tinha um texto que era forjado, não tinha uma crítica, não se podia fazer crítica. Havia uma opressão muito grande por parte dos governantes e principalmente por parte dos líderes religiosos, né? Então, aqui em 840 também, divisão do império entre os netos de Carlomagno. Personagem de destaque, Pepino, o Breve, de 714 a 768, Carlos Magno, que é um pouco mais longo, 742 a 814, e Nicolau I, de 800 a 868. A característica desse império, a criação dos estados papais, fez do Papa um governante terreno, a coroação de Carlos Magno armou o cenário para as lutas pelo poder entre a Igreja e o Estado, ocorreu a fragmentação da sociedade pelo feudalismo, então é aqui que surge essa classificação muito conhecida na história como o feudalismo, né? E nos últimos anos do Império, o papado se compôs de homens indignos controlados pelos barões de Roma. Mais uma vez, né, na última aula, nós falamos somente sobre o papado, eu fiz questão de destacar os principais deles, que eram Leão I e depois Gregório o Grande, mas ali a gente vê que o romanismo ele foi estabelecido e, juntamente com os reis, mesmo antes de Carlos Magno, eles flertavam com a política, ou, como eu disse na última aula, a geopolítica, e assim a gente vê a igreja se enveredar para outros caminhos totalmente errados. Um caminho de poder, de autoridade, e também é aqui onde se sedimenta não só as fraudes, mas se sedimenta também todo o paganismo, e já tinha começado ali nos dias de Constantino. Lembrando, como eu falava há pouco com o Júnior, que logo no começo ali, naquilo que nós chamamos de Era de Ouro da Patrística, os líderes eles eram muito sérios. Mas isso não significa que o povo já não estava flertando com o paganismo, né? E também não significa que, mesmo nesse período da chamada história da Igreja Antiga, que é o período da Patrística, não quer dizer que não tinham problemas, ou não tinham heresias, ou não tinham falhas. Não é isso. Mas a gente via que a liderança ela era uma liderança muito consagrada, muito dedicada, algo que vai se distorcendo a partir de Leão I e principalmente depois de Gregório I. Então, as lideranças papais, e infelizmente, elas se tornam mais lideranças políticas, né? Infelizmente, aí onde eles usam o monastério, o rei e toda a corte e envolvimento para sempre tomar as decisões. Tá bom, meus irmãos? Então, os outros depois a gente vai ler, esses outros quadros, até porque farão parte das outras fases, né? Mas aqui só destacando o Sacro Império Romano de Otto I e o aumento do domínio papal que se dá aqui do ano 1059 a 1216. Ou seja, mesmo que aqui, nesses períodos de Carlos Magno, o papado já flertava com vários erros, o aumento do domínio dele se dá aqui a partir do século XI, tá bom? Tá joia, meus irmãos? E aqui, no século XIII, o declínio do domínio papal, né? E agora aqui, olha só, a gente também já falou sobre isso, né? Os líderes da igreja medieval, Boécio, Gregório o Grande, Isidório de Sevilha, inclusive fiz alguns comentários na última aula, né? Beda, todos eles, né, de cidades distintas, né? Atenas, Itália, Boécio, Gregório o Grande em Roma, Isidório de Sevilha fica em própria Sevilha, e o Beda na Nortúmbria, tá bom? E agora,
continuando ainda essa parte, né, líderes da igreja medieval, João de Damasco e Palestina. E aqui eu queria destacar só alguma coisa aqui importante, irmãos. Olha, esse slide, líderes da igreja medieval, olha que interessante. Começando aqui no século V em diante, nós vamos vendo algumas obras. E notem que coisa curiosa. Na Era de Ouro da Patrística, a teologia era forte. Mas depois que começa ali o papado, principalmente no século V e depois século VI e em diante, pode ver que o acervo teológico já não é mais relevante. A teologia já não é mais forte. Interessante, não? Você pode ver que até mesmo as obras literárias dele, eles vão usando o material da patrística, mas eles não vão fazendo mais teologia. E aqui fica uma pergunta, por quê? Por quê? O que vocês acham? Na Era de Ouro da Patrística, principalmente ali no século IV, é chamado Era de Ouro da Patrística, século IV, século V, teve uma quantidade enorme de expoentes, não é isso? Uhum. Tanto os pais, né, do deserto, os pais do Oriente, pais da Capadócia, os pais do Oriente, ou seja, os pais latinos, a quantidade de literatura, de obra teológica, de debate, de situação, de resolução, foi imensa, não foi? Uhum. Agora, depois do cristianismo ter se tornado oficial, e depois da figura, principalmente, do Papa surgindo, chamando para si essa autoridade, a quantidade de acervo teológico diminui muito. Por quê? Bom, eu imagino porque até então, outrora, a igreja ainda não estava passando ainda por um período que ela não era igreja oficial, não era igreja do Estado, ela era igreja perseguida. E nesse período, entre a transição para ser uma igreja oficial, saiu da própria igreja muito heresia, e algumas doutrinas não estavam sacramentadas, né? Teologia, trindade, e essas doutrinas eram elementares para a fé cristã. Então, muitos teólogos surgiram, muita literatura, muitos apologéticos. Foi nesse período. Depois houve uma acomodação, quando a igreja se tornou a igreja do Estado. Né? Então, mas é isso que eu estou dizendo, Jean. Por que será que entrou nesse período de acomodação? Percebe que, assim que há a virada de chave com Constantino e com Teodósio, há uma quantidade enorme de literatura, de história, de registro, de livros, ou seja, de documentos. Porque depois que surge a figura papal, surgem os monastérios, em especial o monastério beneditino, por que essa teologia não continuou sendo desenvolvida no mesmo afinco dessa Era de Ouro? Porque na Era de Ouro, eu quero chamar que é a Era dos apologetas, já era onde o cristianismo tinha se tornado igreja oficial. Mas eu pergunto, nesse período, não tinha, por exemplo, muitos pagãos? Não tinha ainda a questão ariana? Tinha. Não tinha ainda a questão dos bárbaros? Não precisava se evangelizar o mundo? Perceba, a carência era imensa. E por que pararam de fazer teologia? É uma pergunta curiosa, né? A resposta em si nós não temos. Mas por quê? E aqui eu estou chamando vocês para refletir comigo, porque assim eu tenho algumas conclusões, mas eu gostaria de ouvir de vocês, se de repente vocês conseguem enxergar alguns dos motivos pelos quais essa igreja agora sedimentada, essa igreja agora política, essa igreja agora que tinha agora olhos mais voltados, não mais para uma teologia bíblica, mas sim para uma conquista estatal, ela não precisa necessariamente fazer teologia. Você está entendendo onde eu quero chegar? Exatamente. Justamente. Ela é uma igreja centrada muito na questão política também. Então, para que ela vai fazer teologia? Se ela já está aí,
relativo a algumas heresias que surgia, já era, pelo poder já de mando da igreja, não é necessário se levantar para se contrapor de forma apologética em defesa da fé, porque a força da igreja estatal. Porque quem fazia o papel de ser um apologeta eram os líderes, Júnior. Agora, esses novos líderes, na sua grande maioria, eles estão o quê? Eles estão trabalhando junto com os imperadores e com os reis. Já não mais na cristianização pura e simples, mas agora o quê? Na sedimentação política de um Estado cristão. De uma imposição, né? Porque exatamente. Imposição de um Estado, de uma religião estatal. Exatamente. Então, você não precisa necessariamente de uma teologia, como foi na apologia, a não ser que você quisesse, de fato, seguir o caminho da patrística, questionando o paganismo, questionando o imperador, mas perceba, agora eles se tornam aliados ao imperador, aliados aos reis, está entendendo? É por isso que eu noto que pouca teologia se faz durante esse período, e o que se cria nesse período de Idade Média é o quê? São as grandes heresias, são a grande tradição que sedimenta o quê? Nos credos que vão facilitar agora o quê? No controle dessa massa cristã, que agora está ali de mãos dadas, não só com o Império Oriental, mas também com os reis, no caso do Ocidente, os vândalos e os demais reinos que se fragmentaram, e depois aqui com o sacro, né, Império Romano do Ocidente, com Carlos Magno, ou como nós chamamos, o Império Carolíngio. Interessante, né? Então, perceba que, para que fazer teologia se eu não vou ir contra as atitudes do rei? Se eu não vou ir contra as heresias? Pelo contrário, eu só vou dar uma remanejada nas questões. Então, aqui, esse material desse slide 21, que vai mostrando todas essas obras que surgiram, como eu estou dizendo aqui, por exemplo, a gente vê poucas obras, né? Notem, né? Não são muitas obras de teologia para muitos séculos de conquista, entendeu? E aqui também, continuando, ó, João de Damasceno, 675 a 749, ó, orações, fonte do conhecimento. Pode ver que a quantidade de obras era muito pouca, não eram muito grandes, né? Então, aqui, ó, Alcuino também, ele escreve sobre a Trindade e a vida de Wilbur. Pascácio, Padberto, ele escreve sobre o corpo e o sangue do Senhor e o nascimento virginal. Percebam que agora tudo vai sendo mais voltado para sedimentar o quê? Os novos dogmas, ou como nós chamamos no catolicismo, né, os sacramentos. Ou seja, não é uma teologia em pé de igualdade da patrística. Agora é uma teologia já do romanismo, e mesmo assim totalmente deturpada, né? Agora, é claro, não posso dizer que todos esses escritores nessas cidades fizeram isso. Claro que não. Nem todos eles eram assim. Mas, perceba, né, e aqui ficam várias obras só para vocês tomarem conhecimento e uma hora até estudarem mais, tá bom? Tá joia? João Escoto Erigena, né, na Irlanda, na França. Tá bom, meus irmãos? E agora aqui, pulando esse último slide e indo aqui, ó, as cruzadas. Não, as cruzadas não. Aqui, ó. Conquistas muçulmanas, né? Olha só. Hoje a gente vai estar trabalhando bem sobre essa questão, né? Aqui é bem interessante. O autor dessa História da Igreja em Quadros, ele faz um paralelo muito curioso entre as conquistas muçulmanas e as cruzadas. Eu achei muito interessante esses paralelos, viu? Né? Eu achei muito interessante. Vamos ver isso daqui rapidamente? Ó, os aspectos, né? Aquela, conquista muçulmana e a cruzada. As datas, 633 a 732, praticamente 99 anos. E aqui um pouco mais, né? Aqui praticamente 200 anos, de 1095 a 1291. Início, morte de Maomé, e aqui o início da cruzada, o concílio de Clermont. O término, Batalha de Tours,
e Cruzadas, a queda de Acre. A gente vai falar hoje um pouco aqui dessa batalha de Tours, tá bom? Motivo da conquista muçulmana, desejava espalhar a verdade, a verdadeira fé entre os infiéis por meio da jihad, que é a guerra santa, né? E as cruzadas buscavam proteger os peregrinos e a glória de Deus e recapturar os lugares santos da cristandade das mãos dos turcos infiéis. A conquista muçulmana, o incentivos oferecido à entrada imediata no paraíso, prometido aos que morressem. Então, essa característica ela é bem curiosa, irmãos, porque a gente vai ver já na literatura que eu separei, os soldados muçulmanos eles eram muito valentes e eles tinham como meta a entrada do paraíso. E se eles morressem em campo de batalha, eles já estariam no paraíso e as virgens estariam o aguardando. Ou seja, então eles eram pessoas assim que tinham um alto grau de força na batalha e, ao mesmo tempo, tinham essa visão, eu diria, religiosa, que os animava mais ainda, né? E os incentivos das cruzadas? As indulgências plenas, perdão dos pecados passados, presentes e futuros, para que morressem, entrada imediata no céu, para que todos os outros participantes, perdão das dívidas e isenção dos impostos. Aqui é muito interessante, inclusive naquele vídeo, né, Júnior, que você nos passou, porque a gente vê vários pontos de contradições no sacramento católico, por exemplo, na extrema-unção, né, no purgatório. Ora, para que extrema-unção se haverá purgatório? Então, eles são contradizentes. E aí, ao mesmo tempo, aqui a gente vê mais uma outra invenção, né, que foram as indulgências, onde você tem o perdão dos pecados quando você compra esses perdão, já que os santos do passado tinham créditos, e os créditos dos santos do passado intercediam ao seu favor. Ora, se há purgatório e se há extrema-unção, então para que a venda das indulgências? Então a gente sabe que, mais uma vez, o romanismo ele se enveredou para as questões políticas, para as questões financeiras, para a questão territorial e de expansão, e aqui as indulgências foi uma maneira deles levantarem recursos e de aumentarem as suas divisas, né? Construir a própria Basílica de São Pedro. Exatamente, e com isso construíram a Basílica de São Pedro. Muito obrigado, Gil. Os muçulmanos, a maneira que eles tratavam os inimigos, eles exigiam que os pagãos se convertessem, senão seriam mortos. Judeus e cristãos tinham permissão de conservar a religião, mas eram obrigados a pagar tributo, abstendo-se de praticar o proselitismo, ou seja, estavam debaixo de um domínio muito grande. Mas, mesmo assim, tinham uma certa liberdade. E aqui já o tratamento dos inimigos com as cruzadas. Os muçulmanos capturados eram mortos indiscriminadamente, à espada. Os habitantes de guetos judeus eram assassinados. Ou seja, quando a gente olha aqui para as conquistas muçulmanas e para as cruzadas, os muçulmanos foram mais generosos do que os cristãos nas cruzadas. Que coisa horrorosa, não? Então, é importante a gente fazer essa comparação, porque aqui são dias de muita turbulência, né, irmãos? E aqui a gente, mesmo vendo que a Europa e parte do Oriente ainda eram cristãos, a guerra estava em alta aqui, né? E os resultados das conquistas muçulmanas, a Palestina, a Síria, a Ásia Menor, Egito, o norte da África e a Espanha foram subjugados, a língua grega foi preservada por toda a Era das Trevas. E aqui, o resultado das cruzadas, não houve conquista permanente de território. As culturas grego-romanas clássicas foram redescobertas. Houve uma crescente inimizade entre a Igreja Oriental e Ocidental, entre cristãos, judeus e muçulmanos. Aqui foi uma mancha muito grande no catolicismo por causa das cruzadas. Tá bom, meus irmãos? Então, eu fiz questão só de mostrar um pouco aqui, tá bom? E bora lá para o nosso material agora. Vou falar um pouco sobre essa questão aqui da invasão dos muçulmanos. Vamos lá? Eu separei um material aqui para vocês.
aqui, para a gente ler hoje um pouco, a Igreja Medieval. É o capítulo de número 13, irmãos, do livro do História da Igreja Cristã, do Jesse Lehman Hubert, tá? Da página 133 em diante, tá bom? Nós estaremos lendo ele agora. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, que ele é muito relevante, tá bom? Tá dando para vocês verem aí? Tá sim. Joia. Pastor Johnny, poderia ler para nós? Por gentileza? Posso? Pois não. Posso começar? Pode começar. O movimento que agora, segunda parte, crescimento do poder maometano. O movimento que agora chama a nossa atenção é a religião e o império fundados por Maomé, no início do 7º século, o qual tomou uma após outra várias províncias, nações dos imperadores gregos que Deu esse uma movimento falhada. Deu uma falhada, pastor, quando você falou dos imperadores gregos. Bacana, vamos retomar aqui. O qual tomou uma após a outra várias províncias, nações dos imperadores gregos que moravam em Constantinopla, até a sua extinção final. Esse movimento impôs à Igreja Oriental uma sujeição de escravatura, ao mesmo tempo que ameaçava conquistar toda a Europa. Após 13 séculos desde seu aparecimento, a fé maometana ainda domina mais de 600 milhões de pessoas e continua a crescer no continente africano. Joia. Dá uma pausa aqui. Meus irmãos, por isso que eu falei que é importante a gente saber dessa história, porque, querendo ou não, os muçulmanos, os maometanos, né, também são conhecidos, eles vão estar na história do cristianismo interligado durante toda a Idade Média, e não só, mas até hoje em dia. Então, é bom a gente saber como que eles pensam, saber como eles agem. Hoje, quando nós vemos o que está acontecendo lá no Oriente, quando nós vemos que a Europa hoje, né, tem tido um número muito grande de muçulmanos, ou seja, a história ainda está sendo contada. Muita coisa pode acontecer. É claro que Deus, na sua sabedoria, conhece todas as coisas e sabe de tudo, mas é importante a gente conhecer como eles foram decisivos e, ao mesmo tempo, conquistadores também, né? Como aqui ele conclui, né? Após 13 séculos, eles continuam ainda fazendo grandes coisas, inclusive, como eu mencionei, até mesmo a queda do Império de Constantinopla, né? A gente sabe que ali teve a questão dos turcos otomanos, mas, de uma forma direta ou indireta, todo o projeto que os muçulmanos, as investidas, eles enfraqueceram muito toda aquela região. Inclusive, irmãos, eu já me lembrem que eu quero mostrar para vocês um artigo, como eu falei há pouco para vocês, sobre Daniel Hopes, que é sobre Heráclio, a primeira cruzada. Nesse período, eu sei que era muito difícil para os líderes religiosos, porque os reis estavam em plena batalha com outros reinos o tempo todo. Então, foi um período ali que a gente vê realmente de muita dificuldade, né? Só para vocês terem uma ideia, nesse material que eu vou ler aqui com vocês algumas coisas, os persas, eles devastaram Jerusalém numa invasão. Foi uma matança sem precedente. E quando a gente pensa, né, que foram, de fato, os muçulmanos que conquistam, em primeiro lugar, Jerusalém, não, no caso, no passado, os persas praticamente aniquilaram. E Heráclio, ele retoma isso. Mas percebam como foram períodos de muita guerra. A gente que está vivendo aqui no século XXI, que muitas vezes, quando a gente vai tratar da história, a gente só faz aquela pincelada, a gente não mergulha mais nos acontecimentos, então a gente não tem uma noção precisa
daquilo que os arqueólogos falam quando, por exemplo, eles estão lá em Jerusalém, que eles falam, aqui já passaram várias civilizações, várias destruições, e etc, etc e tal. A gente não tem uma noção dos acontecimentos, a não ser quando a gente começa a estudar a história da igreja. Quando a gente começa a estudar a história da igreja, a gente começa a compreender como foi devastador alguns períodos. Como alguns reinos, quando eles invadiam certas cidades, como eu mencionei agora Jerusalém, eles destruíram grandes obras, principalmente templos que eram, até então, prestigiados, basílicas, como o de Constantino, que ele tinha feito em Jerusalém, foram devastados. Então, quando os historiadores eles estão trazendo isso para nós, em documentos, em relatos, cheio de contextos, e aí a gente mergulha um pouco também na arqueologia e começa a entender e ver, né, cada período, a gente começa a compreender quanta água já passou por debaixo dessas pontes, né, meus irmãos? Tá bom? Então, continuando aqui, pastor, por gentileza. Pois não. O fundador da religião maometana foi Maomé, nascido em Meca, na Arábia, no ano de 570. Iniciou sua carreira como profeta e reformador no ano 610, aos 40 anos de idade. No início, o movimento começado por Maomé conquistou poucos discípulos, porém o suficiente para sofrer perseguições. Maomé fugiu da cidade de Meca em 622 e sua fuga a Égira fornece a data em que se baseia o calendário maometano. O profeta Maomé alcançou pleno êxito Pode continuar, pastor. pois não, na conquista das tribos árabes, impondo-lhes a sua religião. Voltou à cidade. Deu uma travadinha novamente, pastor, aqui. Voltou à cidade. Deve ler para nós, por gentileza. Por toda a Arábia. Deu uma falhada. Leia para nós, por favor, de novo, pastor. Eu não sei se para o Júnior também falhou. Falhou para você, Júnior? Falhou também. Então, volta para nós, pastor, por favor. Voltou. Perfeito. Voltou à cidade de Meca como conquistador. Quando morreu no ano 632, Maomé era profeta e governador reconhecido por toda a Arábia. Sua religião é conhecida como islamismo, no caso submissão, isto é, obediência à vontade de Deus. Os seguidores de Maomé chamam-se muçulmanos, pois eles mesmos jamais usam o nome maometano, que lhe foi dado por outros povos. Os artigos de fé, base de sua religião, são os seguintes, abre aspas, há um só Deus, o qual chamam Alá, palavra de origem comum, com a similar hebraica Elohim, fecha aspas, que todos os acontecimentos bons e maus são preordenados por Deus, e como consequência, em cada ato estão fazendo a vontade de Deus, que há multidões de anjos bons e maus, invisíveis, e que, não obstante, estão constantemente em contato com os homens, que Deus fez sua revelação no Alcorão, uma série de mensagens transmitidas a Maomé por meio do anjo Gabriel, apesar de não haverem sido coletados senão depois da morte do profeta. Que Deus enviou profetas inspirados aos homens, que dentre esses profetas se destacam Adão, Moisés e Jesus, e sobre todos eles, Maomé. Que todos os profetas bíblicos, os apóstolos cristãos e os santos que viveram antes de Maomé são reconhecidos e adotados pelos maometanos. Que no futuro haverá uma ressurreição final, o julgamento, o céu, o inferno para todos os homens. Dá uma pausa aqui, por gentileza, pastor. Então, meus irmãos, esses são alguns detalhes, né, sobre o nascimento, sobre as conquistas, sobre a vida de Maomé. Essa palavra aqui, Égira, ou Égira, é quando seria um ato de consagração, é quando ele se separa para fugir, lembrando que num primeiro momento ele ganha poucas pessoas, não tem ali adeptos, depois ele vai para Medina, lá em Medina ele se fortalece, expande as suas conquistas, retorna-se para Meca, estabelece ali essa revelação,
e ali ele começa, então, as suas expansões. E como vocês aprenderam muito bem na aula de religiões comparadas, ele, né, diz que recebeu tudo isso do anjo Gabriel. E assim nasce o Islã, e eles, então, agora, inclusive uma coisa muito curiosa, né? Ele tem contatos, no primeiro momento, com os cristãos, tem contato com os judeus. Então, assim, é uma religião que nós sabemos que ela nasce do cristianismo e nasce do judaísmo. Esse é um contexto muito curioso, porque tanto nos lugares onde o próprio Maomé vivia, possivelmente o cristianismo já estava lá, mas já tinha chegado lá com o viés do romanismo. Por quê? Porque vocês vão ver que aonde os islâmicos estão indo, eles denunciam a prática da idolatria, inclusive aonde? Nas próprias igrejas cristãs. Por quê? Porque mesmo que tenha começado a prática da idolatria como uma veneração, pouco tempo depois virou adoração, e nós sabemos disso, isso é inquestionável até hoje, a gente vê isso no cristianismo. E aqui fica uma coisa muito curiosa, porque, ao mesmo tempo, os próprios imperadores do Oriente também começam a ficar incomodados. Por quê? Porque agora um grupo de muçulmanos começam a falar que eles são idólatras e pagãos. Ora, como os católicos do Oriente, ali, principalmente Constantinopla, eles não se sentiam, né, pagãos, não queriam admitir essa possibilidade, é por isso que nasce aquela disputa, e inclusive aquela questão onde eles vão e quebram, inclusive, as imagens também. Tudo isso é bem possível que a situação pela qual os próprios maometanos os questionavam e a própria influência pagã que os romanos, no caso, né, o Papa, juntamente que estava ali em Roma, os líderes do Ocidente, já tinham virado uma prática muito comum, né? Então, é daí que nasce aquela questão da quebra dos ídolos, né, para o catolicismo ortodoxo, tá bom? Você parou onde? Acho que parou aqui, né? Isso, todos os homens. Isso. Tudo bem até aí, meus irmãos? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então vamos continuar lendo aqui, pastor. Por favor. O pastor cortou sua fala aí. Opa, pode continuar lendo para nós, por favor. A princípio. Pois não. A princípio, Maomé dependia de influências morais ao pregar o seu evangelho. Depressa, porém, mudou seus métodos. Fez-se guerreiro, conduzindo seus unidos e ferozes árabes a conquistar os incrédulos. Apresentou a todo o país e a todas as tribos a alternativa de escolher entre o islamismo para pagar tributo ou morte para aqueles que resistissem às suas armas. A Palestina e a Síria foram facilmente conquistadas pela força, e os lugares santos do cristianismo ficaram sob o poder do islamismo. Pastor? Joia. Deixa eu até mostrar aqui um mapa para vocês terem uma ideia. Agora, olha que interessante, irmãos. Ele começa a pregar, né, a sua mensagem de uma forma mais pacífica, mas logo depois ele muda. Agora, perceba, ó, o mundo nesses dias era um mundo de guerras. Não era um mundo pacífico. Era um mundo de muitas batalhas. Então, perceba que a patrística, num primeiro momento, eles foram valentes e a gente não vê nos líderes da patrística o desejo de ir à guerra ou simplesmente valorizar a guerra. Podem ver que as conquistas no norte da África, quando o próprio Agostinho estava ainda vivo, eles tinham uma postura de ser solidário ao povo, de dar comida ao povo, mas eles não incentivavam as pessoas à batalha. Olha que diferença acontece naquela liderança da patrística para agora para as próximas lideranças papais que vão surgindo.
E aqui que fica uma coisa muito curiosa, irmãos, e isso vale para nós até hoje, quando um pastor ele valida uma guerra. No primeiro momento, a gente pode até achar que estamos fazendo algo certo, mas na história, avaliando assim, nu e cruamente, há um peso muito grande, porque muitas vezes a gente não tem noção do que aquela nossa validação de hoje pode desencadear 10, 20, 50, 100 anos depois, né? Eu sei que é uma coisa complicada, mas, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer com isso? Que nesses dias os bispos e os padres e papas, principalmente, eles estavam unidos ao rei e indiretamente estavam favorecendo as guerras, né? Fala, Júnior. As controvérsias de fé no período dos pais, elas, embora se levantavam e perseguiam a igreja, todas as controvérsias eram resolvidas com um entendimento na palavra, com diálogo, né? Com teologia. E, como até usaria, o contrário desse período, porque a igreja o enfrentamento contra os conquistadores muçulmanos, porque os muçulmanos já vinham também com um viés político também. Sim. Não religiosa, mas é um Estado teocrático. A igreja também já tinha a igreja que já não seguia mais aquele modelo dos pais da igreja, porque já estava toda ela com todos os vícios do paganismo e dos dogmas, e a questão da política. Então, Sim. era uma expansão também. Por isso que na última aula, Júnior, eu gastei muito tempo mostrando que todo o problema que se deu no romanismo se deu a partir da política e depois do paganismo. Não foi o paganismo e depois a política, não. Primeiro veio a política como instrumento de manobra e depois o paganismo acaba sendo mesclado entre eles. É claro que quando você falou dos debates, né, com o arianismo eram debates mais voltados a entendimentos na palavra, tudo bem que isso era um nicho dos religiosos, não era de competência política, né, dos pastores, até porque eles, ora, eram consultados pelos imperadores, mas eles não tinham talvez essa vaidade de legalizar algo, eles simplesmente pregavam o evangelho. Já que no romanismo, é literalmente isso que você me falou, o lado da religião autocrática já está ligada diretamente à monarquia. Então, é uma autocracia com monarquia, com teocracia misturado com política, ou seja, é um balaio muito grande. E aqui eu quero acreditar que Maomé, também vendo esse contexto, ele também pensou, se eu chegar e simplesmente proclamar a minha mensagem, eu não vou ter êxito nenhum. Então, eu estarei indo também pelos meios do que todos aqui lutam, né? Que é o quê? É a guerra, é a batalha, vencer o oponente. E assim que ele foi, conquistou muitos lugares. Deixa eu só mostrar essa... Extremismo, né? Extremismo. O extremismo. Porque o próprio Maomé ele era analfabeto, né? Sim, ele era, mas assim, a gente não pode negar, né, Júnior, que mesmo ele tendo suas limitações de cultura, ele era um líder nato, né? Um líder nato. E uma capacidade singular, né? Olha só aqui, ó. Olha a conquista, esse mapa ilustra bem. A conquista de Maomé durante a sua vida, né? A Arábia na época de Maomé. Então, aqui em azul. Muito interessante, né? Toda essa região aqui, onde hoje nós chamamos de como que é o nome mesmo? Os Emirados Árabes, né? A própria Arábia Saudita, etc. e tal, onde estão os Houthis atualmente, né? Estão aqui dando um trabalhão, inclusive para Israel. E aí, logo na sequência, ó, primeiras conquistas, que a gente vai chegar lá, até 661, olha aqui, eles já pegam toda essa região, né? Do norte da África, aqui a Pérsia, aqui a Palestina, Síria, até a Armênia. Olha que interessante. E depois, conquista dos Omíadas, a gente vai ver. Eles expandem muito mais, chegam lá na Índia, vêm aqui para essa região do norte da África. Aqui era a região dominada pelos vândalos, agora vão ser dominadas pelos muçulmanos. E eles chegam na Espanha,
só não passam por causa dos francos. E a Europa só não se tornou literalmente muçulmana nesse período por causa dos francos. E é bem curioso que o Império Bizantino, ele continua aqui, e se mantém aqui, mas ele tem muitos embates, e principalmente muitas perdas, né? Porque vocês vão lembrar que, no primeiro momento, o Império Bizantino, ele governava toda essa região aqui, né? Toda essa região. Então, eles perderam depois dessas expansões. Então, perceba como que um lugar onde era cristianizado agora foi subjugado. Agora, irmãos, deixa eu até fazer aqui um último comentário para a gente ir para o nosso intervalo. Como é bom estudar história, porque quando nós estudamos história, a gente compreende um pouco melhor aquele momento pelo qual aquele povo, aquela região, passou durante aquele período. Quando nós estávamos estudando aqui, por exemplo, missões, e que nós fizemos aqui um apanhado de missões, tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, e depois a história de missões durante esses 2000 anos, nós temos uma ideia de que os nossos irmãos protestantes do passado, ou cristãos verdadeiros, eles falharam. Eles falharam porque aonde era uma igreja, hoje virou, por exemplo, uma mesquita, ou virou um país muçulmano. Mas enquanto eu fazia essa lição de casa, vocês têm que concordar comigo algumas coisas. Logo depois da queda de Roma, aonde era que cidades totalmente cristianizadas, vamos dizer assim, logo depois disso vieram os bárbaros, e aqui no norte da África vieram os vândalos, e eles eram muito cruéis. Então perceba que, mesmo que ainda tenha sobrado um resíduo de cristianismo, os nossos irmãos do passado sobreviverem foi muito difícil. Tem uma coisa é você ser cristão num mundo onde a sua fé é permitida, e outra coisa é você ser cristão num mundo onde você não tem permissão de nada. E aqui, principalmente depois com Maomé, e logo depois da morte dele, as demais conquistas, a gente vê que há uma mudança na chave aqui. E isso daqui é muito opressor. Então, eu posso até dizer para vocês que, assim como muitas evangelizações cristãs surgiram aqui no passado, como aconteceu, inclusive, lá entre os francos, quando o seu primeiro rei se converte, vocês vão lembrar disso. A gente até viu, né, na igreja em Quadros, quando ele se converte, o que acontece? É bem curioso que Clovis, ele é batizado e todos os soldados dele também são batizados. Então, olha só que interessante, quando a gente fala que o mundo foi evangelizado, a gente também tem que colocar aqui algumas ressalvas, porque eu não sei se vocês vão lembrar, inclusive eu aprendi isso com o professor Juliano, quando Clovis ele se converte, os soldados dele se converteram, eles eram batizados de uma forma esquisita. Mesmo que a teologia era ortodoxa, a mão dos soldados romanos ficava para fora do batistério. Lembra disso? Mencionei nas últimas aulas ou não? Tipo, dizendo o seguinte, eu estou batizado, o que acontece comigo está batizado, mas a minha mão ainda continua um guerreiro pagão, né? Ou seja, é uma conversão, eu diria, no mínimo estranha, né? Entendeu? Mas não podemos julgar, até mesmo porque era um período muito difícil, onde, pouco tempo antes, a gente teve aquele problema no próprio Império Romano. Não era voluntária. Então, era imposto. Não tinha experiência com conversão, é porque era uma coisa imposta. Então, mas o que eu quero dizer, Júnior, né? O fato deles batizarem assim, é difícil a gente julgar, porque o que acontece no próprio Império Romano, antes da queda do Império Romano, muitos cristãos já estavam deixando de se alistar, porque não queriam ir para a guerra. Isso foi um prejuízo para o Império Romano, tanto é que eles começam a convocar os bárbaros, né? Que no primeiro momento era até os federados, lembra? Então, quer dizer,
o cristianismo, não estou falando que a gente errou, não. Eu estou dizendo o seguinte, que historicamente, quando a gente fala assim que o cristianismo foi dizimado em certo lugar, a gente culpa, né, que eles não eram cristãos piedosos. Aí eu quero dizer que muitas vezes até nem sempre foram isso. Ora, eram, por isso que eu falei dos soldados, né, francos, que eles eram batizados com a mão para fora, dando essa ideia de que, olha, que Deus me perdoe, porque eu vou continuar defendendo o meu país, porque assim, na cabeça deles, como que eu sou um cristão e mato outro? É muito difícil. A ideia que eu percebo aí é que naquela cidade havia grupos que era cristão com experiência de novo nascimento, voluntária, e tinha grande leva que não era, porque era imposta. Por exemplo, quando a igreja se estatal com Constantino, muitos pagãos, entrou para a igreja por prestígio, por ter uma religião. É como um clube. Eu vou fazer parte da elite. Sim, sim. Mas a experiência de conversão é só um grupo menor. Por isso que às vezes a cidade era conquistada, ficava fácil conquistar, porque os piedosos ficavam firmes e morriam ali, e aí os outros que não era mesmo. E por isso que eu falei da conversão em massa, Júnior. Muitas vezes, quando um país todo, mesmo que ele era bárbaro, o germânico se convertia, não era uma conversão espontânea, era em massa por causa do rei. O rei se convertia, logo todos viravam cristão. O rei era ariano, todos eram arianos. O rei era ortodoxo, cria na Trindade, todos eram ortodoxos. Então, percebe que não dá para a gente fazer um juízo de valores, mas, ao mesmo tempo, também dizer que os nossos irmãos mais piedosos fracassaram, muitos deles foram mortos, né, nessas invasões. Então, é difícil fazer uma avaliação sem estar vivendo esse momento. Né? Porque às vezes é a conversão do medo, né? Exatamente. Chegar um império, quando vários impérios, seja aquele que vinha pela Espanha, outro que vinha por Portugal, ele vinha com os conquistadores e trazia os sacerdotes católicos para impor a fé. Exatamente. Então, muitas vezes, o povo acaba aceitando goela abaixo, né, Júlio? Então, tá bom, meus irmãos, vamos dar uma pausa aqui? Ou religião ou a espada. Então, por isso que, assim, esse é um período muito nebuloso, não é fácil para a gente avaliar, muito menos para a gente julgar, mas a gente está aqui só para aprender, para ver como que é a história do homem, aqui também é a história do cristianismo. Quando eu voltar no meu segundo módulo, eu vou falar um pouco sobre essa primeira cruzada de Heráclio. Porque aqui, irmãos, uma coisa interessante, até para concluir aqui. Nesse momento em que a Palestina foi conquistada pelos muçulmanos, um pouco tempo atrás, os persas tinham feito uma invasão violenta, porque os persas eram os maiores inimigos dos cristãos, e eles devastaram Jerusalém. E aí, tanto é que Heráclio, ele reconquista essa parte de volta. Mas perceba, eram momentos de muitas tensões e de muitas oscilações. Ora você dominava o seu poder e ora você perdia o seu poder. E aí, então, nesse período aí, eu vi até não digo nem um historiador, até uma pessoa que é até suspeito de falar, mas eu vi toda a entrevista do Netanyahu, ele disse que nesse período, para defender e justificar a questão do território, ele falou que nesse período da conquista dos muçulmanos, até houve a diáspora. Os judeus, como você falou, que massacrou, eles sumiram da Palestina, eles teve que fugir, porque houve muita perseguição. Sim, e foi dominado por quê? Pelos árabes nesse período. Aí foi judeu para o mundo inteiro. É que eu acho que essa do que o Netanyahu fala é mais recente, né? Não, ele fala mesmo. Foi no século do 7 para 8. Então é esse período mesmo. Agora, você percebe, né, Júnior, que no primeiro momento os próprios muçulmanos permitiram a religião deles desde que pagassem impostos. Sim, mas a gente sabe que essa não é apenas uma coisa que aconteceu e continua acontecendo. Existe, sim, grupos muçulmanos que eles não convivem com essa situação de outras religiões, né? Eles não, mas nesse período que era assim. Começou assim, ele era moderado, o islamismo no início. Depois... Isso está no Alcorão, né? Mas depois houve interpretação do próprio Alcorão por outras... Onde surgem essas demais conquistas, né? Onde surge a Suna, né? Exato. E aí foi... É o que é hoje. Por que hoje a Indonésia é quase 90%?
muçulmano. Porque é Por imposição, né? É Por imposição. Mas percebam, a história continua sendo escrita, né, Júnior? Exato. Pode ver que o contexto muda, mas é muito parecido. Exato. Muito parecido. É. Então, é bom que a gente conheça a história, é bom que a gente aprenda a lidar, é bom que a gente saiba que essa igreja que está na história, tem hora que, infelizmente, a gente pode passar por guerras, Então. e como agir nessas horas. Aí você vê que há a imposição da força. Agora, se você começa a entrar depois do século XVIII para o XIX mais ou menos, aquele período que veio o liberalismo. Nas faculdades acadêmicas, o liberal dominou a teologia. Aí o que nós temos na Europa hoje? Secularização, acabou a fé protestante, praticamente. Esse período que não foi mais pela força. Exatamente. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos agora para o nosso intervalo. A gente volta em alguns minutos, tá bom? Fechado? Mais alguma pergunta, Júnior? Pastor Não, Johnny? hoje não tem futebol. Não, hoje não tem, né? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Vou parar aqui, tá bom? Até já.